Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo 5. A magia mental na vida humana. Passando da vida do animal inferior para o plano da vida humana, achamos em todos os lados muitas manifestações do poder mental nas linhas da telementação e indução mentativa. Agora, como nunca foi antes, esta poderosa força empregada para fins dignos e indignos na vida diária do homem. Por uma parte, vemos e ouvimos que esta força é usada para a cura dos males que são a herança da carne, dos quais muitos, por incidente, foram transmitidos pelos métodos impróprios de pensamento, por sugestões mais de anúncios descritivos das moléstias, indicando remédios patenteados, etc., bem como pela ignorância das massas populares sobre o efeito dos pensamentos negativos e das autossugestões depressivas. Vemos empregar-se o poder mental por meio da sugestão e pôr-se em ação com o fim de produzir estados mentais melhores e mais positivos naqueles que manifestaram condições mentais negativas. Vemos fazer-se exploração do poder mental sob vários nomes, por numerosos cultos, seitas e organizações, por meio de muitas escolas, professores e publicações, sob muitos nomes diferentes e protegida ainda por várias autoridades. Vemos também ser a mesma força usada impropriamente nas exibições hipnóticas e em outras formas destinadas a enfraquecer as vontades e a mentalidade positiva de outras pessoas. Mas, seja qual for o uso que dela façam, é sempre o mesmo poder. Como qualquer outra força natural, ele se presta não só para o bem como para o mal da humanidade. Aconselho o estudante deste livro a que se acautele de ser enganado por muitos nomes e termos usados pelos escritores, quando descrevem algumas formas de poder mental que dizem ser alguma coisa nova ou alguma coisa diferente. Ela é sempre a mesma coisa velha, tão velha como a criação e é tão universal como é a eletricidade ou a luz. Quando vos familiarizardes com o princípio fundamental de onde emana esta grande força natural, podereis reconhecê-la sempre entre os muitos disfarces, aparências, títulos e fórmulas. Encontrareis o mesmo poder mental. Quer seja na forma de magnetismo pessoal, quer na do encanto ou fascinação sutil que exerce uma mente sobre outra, esta forma de força mental que influi por um encanto irresistível, que enfeitiça, anima, encanta, seduz, atrai, ou no que se chama fascinação, na qual uma pessoa pode influenciar outra, exercendo uma poderosa influência sobre suas afeições, emoções, paixões ou pensamentos, ou em muitas outras formas semelhantes de exercício de uma influência invisível, inexplicável sobre outros, ou nos fenômenos conhecidos como psicológicos, etc., com os quais todos se acham mais ou menos familiarizados, ou nos fenômenos atinentes ao renascimento do antigo ocultismo nos últimos 20 anos, sob vários nomes e formas, cujo princípio fundamental consiste em formas de tratamentos mentais, de uma sorte ou outra, na presença ou à distância, ou nos fenômenos que chamaram de sugestão, aos quais ouvimos fazerem-se referências nos círculos científicos, ou em várias formas de curas mentais, ou curas pela fé, das quais tanto se falou durante os últimos anos e sobre os quais se construiu um número considerável de religiões e cultos, ou nas formas repulsivas de influência mental, conhecidas sob o nome de magia negra, etc., temos o mesmo princípio fundamental, a manifestação da mesma fase de fenômenos gerais do poder mental. A mesma coisa jaz no fundo de todas as suas manifestações, boas ou mais, negras ou brancas. É tudo operação de uma grande lei ou princípio da natureza. Vemos, por todos os lados, homens que parecem exercer uma influência admirável e misteriosa nos outros, em seus companheiros, na mente do público. Alcançam os caudilhos a proeminência, pelo seu poder nascido da misteriosa influência que exercem sobre as mentes e vontades dos outros. Uns alcançam poder e posição social, outros conseguem fortuna e elevação, em virtude de alguma força íntima. Certas pessoas aqui, quando as encontramos, nos impressionam a um tempo, como se tivessem em torno de si alguma coisa que lhes comunicasse o poder e a influência que sentimos.
parecem irradiar uma força peculiar que mantém nossa vontade cativa, e nos faz cair na corrente de seus desejos em maior ou menor extensão. Sabemos que quando alguém entra em um quarto, leva consigo uma indefinível influência que se torna patente a todos. Certas casas e armazéns têm suas próprias atmosferas, que são perceptíveis a todos os que lhe penetram o interior. Muitos lugares causam certa depressão aos que vivem ou negociam neles. Certos comerciantes inspiram-nos um sentido de confiança e firmeza, ao passo que outros nos causam o contrário. Umas pessoas atraem, outras repelem. Muitas parecem ter um meio de influenciar as mentes de outras com quem se relacionam, de modo tal que elas se reúnem em torno daquele que se arvorou em chefe, e assim vemos os cultos, as religiões e todas as seitas se formarem. Todos sabemos até que ponto pode um chefe fortemente magnético levar os seus sequazes. Vimos muitos exemplos disto durante os 20 anos passados. Muita gente seguiu alguns desses chefes como um rebanho de carneiros. E assim sempre fizeram, até que compreenderam o princípio fundamental e se protegeram a si mesmos. Todas essas coisas formam parte do fenômeno do poder mental. Seguramente o assunto é digno de investigação. Agora, como nunca aconteceu antes, o assunto das forças místicas do poder mental está atraindo a atenção da maioria dos pensadores. Nos tempos passados, o conhecimento desta matéria foi possuído por uns poucos, que ciosamente aguardaram das mentes das massas, que não obtinham mais que umas migalhas do conhecimento oculto, adulteradas ainda com as superstições mais grosseiras e as atribuídas a uma forma particular de religião primitiva, predominante naquele lugar e tempo. Apesar de agora mesmo o povo se interessar na matéria, poucos são os que chegaram à compreensão científica do assunto, e a maioria toma seu conhecimento da nova psicologia em cápsulas de dogmas e teorias avançadas por algum culto ou seita particular. Em uma forma ou outra, conheceu a raça o poder mental, muito tempo antes que a história fosse escrita. Nos primeiros anais achamos muitos traços dele entre todos os povos. E, hoje mesmo, é conhecido e praticado, de um modo mais ou menos ignorante, por todas as raças, desde os mais civilizados até os mais ignorantes selvagens da África. Deixaram muitos de considerar seriamente a matéria, em virtude de muitas de suas formas se haverem misturado com as superstições mais grosseiras e as cerimônias mais absurdas e repulsivas. Deixaram de ver que, sob todas as ideias e métodos extravagantes de aplicação, havia uma lei fundamental da natureza, tão real e constante como qualquer outra lei ou força natural. Visto que esta lei está em constante operação e que todos estão sujeitos à sua influência e efeito, não deve o homem inteligente familiarizar-se com ela, a fim de bem compreender suas operações, aproveitar os seus benefícios e proteger-se contra o seu mau uso? Crendo que não há senão uma resposta a esta pergunta, foi que escrevi este livro, para lançar luz sobre um assunto comumente deixado nas trevas ou, ao menos, no crepúsculo do conhecimento humano. Sei que os modernos escritores avançaram muitas teorias engenhosas para explicar os fenômenos do poder mental. Mas todos os estudantes do assunto estão ao fato de que, por mais hábeis que sejam tais teorias, mais ou menos se contradizem e, muitas vezes, o leitor, contrariado por não poder conciliar as opiniões opostas, deixa o assunto de lado. E para tornar o assunto ainda mais obscuro, apareceram vários cultos e seitas, cujos cabeças e propagadores lançaram mão dos fenômenos do poder mental como fundamento sobre o qual ergueram airosamente as estruturas de suas religiões filosóficas e metafísicas. Muitos desses cultos pretenderam praticamente fazer para si um monopólio da grande força natural e assumir o direito de serem os únicos possuidores do segredo, alegando terem a única coisa real e que os outros são seus imitadores. Não obstante, mostram que chegaram apenas ao conhecimento prático da força e obtêm resultados, que todos conseguiram êxitos, apesar de cada qual negar a outro o direito de conhecimento e uso dela. Não é claro a um observador inteligente que todos usam a mesma força natural apesar das suas teorias em conflito, e que seus resultados se obtêm a despeito de suas teorias antes que em virtude delas. Em um livro anterior que serviu de base a este, agrupei os fenômenos das manifestações do poder mental, sob o termo geral de magia mental, sendo o uso do termo justificado pelos fatos seguintes:
a palavra magia derivou do persa mag, que significa um padre. Os sacerdotes persas foram artífices maravilhosos ou mágicos. Este último termo proveio da palavra magos, nome da casta hereditária dos padres da antiga Pérsia e Média. Esta ordem dos magos, ou culto esotérico do sacerdócio zoroastrino, representou o centro do ocultismo antigo naquele período da história do mundo, e sua influência foi sentida em todas as partes do mundo e chegou até ao nosso tempo. Tão altamente respeitados e considerados foram seus membros, que os termos sábios e magos se tornaram sinônimos. Os 3 sábios que apareceram ante o presépio de Cristo, como se lê em Mateus, foram conhecidos como magos, ou sábios do Oriente. Da palavra magos veio o termo magia, que Webster definiu desta maneira: a sabedoria oculta que se supôs possuída pelos magos, relativo aos poderes ocultos da natureza, do governo das forças secretas da natureza, que tem extraordinárias propriedades, que parece requerer mais que o poder humano, etc. Assim, podemos considerar a palavra magia como encerrando esta significação, domínio das forças ocultas da natureza, indicando o termo a existência de tais forças e a possibilidade do domínio ou governo delas. Nos tempos antigos, considerava-se a magia relacionada com o uso da mente, em particular em seus aspectos de vontade, desejo e imaginação. Seus efeitos não falhavam, porque os magos queriam, desejavam ou imaginavam que uma tal coisa devia ocorrer. Em cada caso, o resultado era a materialização de uma concepção mental ou desejo. Acreditava-se sempre que um desejo era uma operação mágica, e se o examinarmos, veremos que ele se compõe do uso da imaginação casada com o apetite sustentada pela vontade. Penso, portanto, que estou justificado no emprego do termo magia mental, considerando os vários fenômenos resultantes da manifestação do poder mental. Pelo uso do termo magia mental, significo mais que um simples governo mental das forças da natureza. Significo que essas forças ocultas da natureza são por si mesmas mentais em caráter e natureza, e que seu governo ou domínio significa simplesmente o uso consciente, governo, domínio e aplicação de certas forças mentais chamadas ocultas, possuídas pela raça e usadas por todos, quer consciente, quer inconscientemente. O domínio ou governo dessas forças significa que alguém pode aprender habilmente a aplicar aquilo de que todos usam cega e inconscientemente. E como o conhecimento e uso inteligente significa sempre poder e conhecimento dos princípios dessas forças, a consequente aplicação inteligente delas traz poder aos que o possuem. Conquanto seja verdade que o que se conhece sob o nome de magia esteve sempre misturado com uma massa de credulidade, superstição, formas e cerimônias sem significação, não obstante, o estudante atento verá que essas excrescências e acessórios nasceram necessariamente das superstições da massa do povo e das várias formas de religiões primitivas que a raça adotou com o perpassar dos séculos. Foram os mágicos quase sempre padres nos antigos tempos, sendo esta a única carreira que lhes estava aberta e lhes permitia levantar a barreira de ritos religiosos primitivos entre a sua sabedoria e a ignorância da raça. O estudante cuidadoso será capaz de descobrir a posse de algo real e verdadeiro que se manifesta sempre entre as formas e cerimônias várias de muitos cultos antigos. Achará que houve sempre um culto esotérico ou interno dentro das massas dos sacerdotes esotéricos ou ignorantes e os sectários dos templos. Houve sempre a luz da verdade ardendo no santo dos santos dos templos para todos os que foram suficientemente adiantados para adorar nos seus altares. E entre os anais obscuros dos mistérios antigos que nos vieram da Índia, Egito, Pérsia, Caldeia, Babilônia, Grécia e Roma da antiguidade e outros velhos centros de civilização e cultura, encontramos sempre o princípio fundamental da existência de uma força poderosa relacionada com a mente humana. Ou mais particularmente, a vontade, que foi a base dos mistérios, da magia e dos milagres. No fundo de todas as cerimônias, ritos e encantações estava a ideia esotérica que a vontade era a força real empregada sob o disfarce da encantação e dos ritos destinados a impressionar as imaginações e mentes da plebe. Atrás do amuleto e do encanto estava a ação da vontade da pessoa que os empregava, a qual era levada a efeito pela fé ou imaginação, poder real e não uma fantasia, como creem muitos, do homem que ignora a força real.
Como disse o autor de um artigo sobre este assunto, na Enciclopédia Britânica, embora ignorasse a verdade fundamental encoberta nas simples formas. Havendo uma relação evidente entre um objeto e o pensamento dele, torna-se uma das práticas principais do mago negro tentar fazer as coisas pensando nelas. E em outro lugar, o elemento da magia, não dependendo dos espíritos, depende de poderes imaginados e correspondências na natureza, de que os adeptos se aproveitam para descobrirem ocultos conhecimentos e agir no mundo em torno deles por meios que se acham além das capacidades ordinárias dos homens. Assim, por mero esforço da vontade, etc. E o estudante que lançar os olhos por baixo da superfície e ler entre as linhas poderá observar os sinais da magia mental encoberta todas as formas de magia, mistérios e espantosos milagres de todos os tempos e povos, sejam quais forem as espécies, caracteres e nomes. Através de todas as máscaras, ele verá a forma deste uso do poder mental do homem, sempre o mesmo, apesar dos disfarces e enfeites grotescos e fantásticos. Eu poderia encher páginas com citações de muitos disfarces com que se veste o poder mental, mas devo apressar-me no dizer como e só posso chamar apressadamente vossa atenção para as muitas provas do uso deste poder em todas as partes do imundo e em todos os tempos. Os antigos mistérios do Egito, da Grécia, etc., foram sistemas de formas e cerimônias que encerravam o uso do poder mental. Os doentes eram levados aos templos e deles saíam curados. As mentes do povo estavam cheias de pensamentos de vitória nelas impressos pela vontade e sugestões dos padres. O que hoje conhecemos como sugestões mentais, incluindo-se nelas a que chamamos afirmações ou autossugestões, era conhecido e habilmente empregado pelos padres ou mágicos, a fim de dominar o povo. E não se deve por um momento supor que usaram desta força para fins maus. Pelo contrário, os padres eram as reais classes governamentais, os poderes atrás-se o trono, tinham a responsabilidade se o poder e procuravam pelo conhecimento das forças ocultas da mente levar o povo pelo caminho reto. Sem dúvida, houve sempre homens interesseiros e ouvimos casos sucedidos nos albores da história, em que este poder foi empregado para a maldade e para fins ilícitos, pois que o poder está sempre sujeito a ser mal aplicado. Sabemos que se obtiveram, em todos os tempos, curas de enfermidades pelo poder mental, pois a cura mental apresenta, dos primitivos tempos até o presente, uma linha inalterável dissimulada por enfeites fantásticos, mas sempre a mesma em princípio. E o que chamamos de sugestão mental, esteve sempre nas mãos dos dirigentes, que com ela influíam, para o bem ou para o mal, nos seus subordinados. Os grandes guias de homens foram sempre ágeis no emprego do poder mental, ainda que muitos deles nunca suspeitassem das fontes de seu poder. Para muitos é quase um sacrilégio dizer que os superiores empregos do poder mental, tais como levar a raça a ideias, fins e aspirações superiores, ao êxito, à felicidade e à saúde, são apenas as formas mais elevadas da mesma força de que usaram os selvagens e repulsivos em seus ritos e práticas bárbaras. Mas é a verdade. O poder mental é como qualquer outra grande força natural, está acima do bem e do mal. Não é nem bom nem mal, mas pode ser empregado tanto para bem como para o mal. A mesma verdade se aplica à eletricidade, ao vapor, aos explosivos e a todas as forças naturais. Podemos ter este fato sempre presente e governamo-nos em conformidade com ele. A mesma força que empregam os curadores modernos quando tratam os seus pacientes para terem saúde, êxito ou qualquer qualidade desejável, é a que emprega o negro voodoo, o feiticeiro do Congo, o bruxo de Salem, o Kauna de Auaia, que levam as pessoas à doença e à morte, e o curador dos índios americanos, com seus feitiços e encantações, os feiticeiros e encantadores da Idade Média, os práticos de tratamentos contrários ou magnetismo mental malicioso dos cultos modernos. A mesma força penetra tudo, de modo que a mesma força vital flui pelos santos e pecadores, o anjo e o demônio, a pomba e a serpente, o cordeiro e o tigre, uma só força natural através de tudo. E assim como o poder mental age por meio das preces do crente de todas as religiões, ante seus relicários, imagens e objetos sagrados, assim age também pelos fetiches, conjurações, encantamentos, sortilégios,
fascinações e adorações demoníacas a que se entregam as mentes ignorantes e depravadas. O segredo é este. O poder não vem da suposta fonte, mas de dentro da mente do homem que o emprega. E mais admirável para o profano é esta explicação, igualmente verdadeira: o poder mental da pessoa afetada é a causa real do efeito de preferência ao poder mental do suposto causador. Este põe somente em operação o poder mental da pessoa afetada. Partindo do passado para o tempo presente, vemos em maior uso que nunca este admirável poder mental. Não sendo já propriedade de poucos, a informação infiltrou-se entre as massas, através de várias fontes e vemos, de todos os lados, a força em uso. Muitas vezes, as pessoas que a usam não têm o verdadeiro conhecimento de sua natureza real e assim se envolvem em um abismo de maus efeitos em virtude do emprego egoísta e baixo deste poder. Muitos brincam com esta força como as crianças com uma bomba de dinamite. Um dos fins deste livro é chamar a atenção destas pessoas para a natureza da força que empregam e para os resultados prováveis do mau uso dela. Não que sejam punidos pelo mau uso, mas sim em consequência dele. Os magos negros são irremissivelmente colhidos nas suas próprias redes, ou antes apanhados pelos seus próprios explosivos. Concluindo esta pequena consideração sobre o assunto, chamo a atenção do estudante para o fato de que hoje, pela primeira vez na história do mundo, o poder mental é empregado para desígnios e fins comerciais. Os tratamentos mentais para a riqueza e êxito são comumente conhecidos e anunciados, fornecem-se instruções pessoais e por cursos de correspondências no emprego das sugestões para propósitos comerciais, explicam-se, parcialmente ao menos, suas leis e princípios em livros escritos para instrução dos que vendem ou anunciam mercadorias ou pretendem a proteção do público. Verdade é que uns poucos comerciantes fortes fizeram uso desta força, consciente ou inconscientemente, mas nunca foi ela antes ensinada geralmente como uma parte de educação comercial. Foi reservado à América o reconhecimento desta força e a sua aplicação franca neste sentido, isto é, na aquisição de dinheiro. E outros países estão tomando apressadamente o mesmo caminho. Em vista deste fato, não é ainda o tempo daqueles que conheceu a natureza real, os princípios e as leis desta força proclamarem ao mundo seu conhecimento, para que a raça fique ciente daquilo com que trata, possa extrair dele o bem para seu próprio uso, e vendo as possibilidades maléficas de um emprego errôneo, evite mal empregar uma das maiores forças da natureza. Muitos estudantes do oculto procuraram preservar do público geral um conhecimento dos princípios fundamentais da grande lei da natureza que fundamenta os fenômenos do poder mental. Afirmaram eles que é perigoso para o povo saber geralmente que tal força existe e pode ser usada. Pretenderam que tal conhecimento devia ser cuidadosamente guardado por poucos e que sua verdadeira existência devia ser negada à maioria. Este modo de pensar poderia ter sua utilidade nos primitivos tempos, em que as massas eram grosseiramente ignorantes e o ártico conhecimento era privilégio da casta dos padres e outros dirigentes dos povos. Mas o argumento já não é aplicável, porque a inteligência geral da raça não permite que se fechem as portas do templo do conhecimento e insiste em que todas elas lhe sejam escancaradas. O resultado é que um corpo considerável de conhecimentos ocultos se patenteou ao olhar do público e este ainda exige mais. Muitos conhecimentos possuídos pelo público sobre o poder mental não são mais que meios conhecimentos, meias verdades e chegou o tempo em que toda a verdade deve ser revelada. Chegou o tempo em que o povo deve conhecer a grande força em que se baseiam os fenômenos do poder mental. Todos devem instruir-se nesta força, em suas leis e operações, em seu uso inteligente próprio, com ensinos destinados a proteger as pessoas do mau uso contra elas feito por outrem. Este é um assunto importante nestes dias de investigação psíquica, da parte do público e do emprego vil e egoísta que alguns fazem das ocultas forças mentais da natureza. É muito tarde para negar ou ignorar a existência da poderosa força mental da natureza, a qual serve de fundamento às várias espécies de fenômenos que vão formar a fase exterior do bom e mau poder mental. O povo já presenciou muita coisa desta ordem para ser retido pelo antigo grito, tudo, da imaginação. Por um lado, assistiu a vários tratamentos dos curadores, tendentes a eliminar a moléstia, a produzir o êxito, etc. Por outro lado,
ouviu falar de tratamentos contrários, etc. Ouviu e leu vários cursos de instrução em hipnotismo, mesmerismo, etc. E teve provas dos bons e maus efeitos do que foi chamado sugestão, em todas as suas formas. De sorte que começa a verificar ter em todas essas coisas, por mais diferentes que pareçam, uma raiz comum em alguma força natural. Ele quer, como o homem de Missouri, que lhe seja mostrado. E tem razões para isso. A raça conheceu sempre a existência de uma poderosa força da natureza que o homem, consciente ou inconscientemente, empregou para influir em seu semelhante, nas outras formas de vida e até nas chamadas coisas mortas. Nos tempos antigos, este uso da força foi chamado magia, branca ou preta, arte mística, poder divino, milagre, fascinação, necromancia, etc., e em seu emprego baixo e mau, arte negra, bruxaria, feitiçaria, voodooísmo, etc. Devemos, pois, lembrar que esta grande força da natureza se presta tanto ao uso baixo como ao elevado. Como outra qualquer grande força natural, como a eletricidade, o poder dos explosivos, o vapor, os raios X, o rádium, etc., esta grande força pode ser usada pelo homem para os fins mais nobres e benéficos, da mesma forma que para os efeitos mais danosos. Por mais diferentes que sejam os resultados, a força é sempre a mesma. As forças da natureza não possuem sentido nenhum do bem ou do mal, sua função e propósito são agir obedecendo às leis de sua natureza, sem respeito ao que toca às questões de bem e de mal, aqueles por quem ou contra quem são empregadas. Isto pode parecer-vos uma coisa terrível, mas um momento de reflexão bastar-vos-á para reconhecerdes que o mesmo acontece com todas as forças naturais e que a questão de recompensa ou castigo pertence a outro plano de vida. Mas, pode-se perguntar, por que desejo eu pôr o público ao fato desta força, a muitos desconhecida, que pode produzir tanto bons como maus resultados? A resposta é simples. A ignorância não é proteção para ninguém, pois o conhecimento é sempre possuído por alguns que podem empregá-lo sobre os ignorantes, sem que estes desconfiem. Quanto maior publicidade a uma coisa se dá e quanto mais é compreendida, tanto mais se obtém os seus bons efeitos e tanto menos corre o perigo de ser usado impropriamente, pois informar é acautelar. Se uma coisa é boa, quanto maior é a sua publicidade, tanto maior é o seu benefício. Se é má, quanto mais luz se lança sobre ela, menor é o perigo que há nela. O perigo de todos os males está na obscuridade em que se encobrem, não na luz da publicidade. Fazer luz foi sempre a senha do progresso e da civilização. E mais particularmente é isto aplicável à primeira década do século XX, na qual o interesse no ocultismo e outros estudos dessa ordem levou o povo ao conhecimento do poder mental e seus usos sob vários nomes e teorias. Em muitos casos é empregado sobre pessoas que não se familiarizaram com o assunto, e por isso é tempo de alguém fazer a luz, a fim de que possa ser visto e conhecido de todos, no que realmente é uma grande força da natureza, apta a ser empregada para fins mais altos e mais baixos. Com esta exposição vai o remédio e proteção contra o uso impróprio, bem como o conhecimento de seus admiráveis usos lícitos. Se é um veneno, aqui está um antídoto. Não é, porém, necessariamente mais veneno que o vapor de um povo que suprimisse o conhecimento de todas as leis naturais, por causa da possibilidade de uso impróprio. A ignorância não é proteção. As verdades e os fatos devem ser seguidos até o fim e descobrir se há que, na natureza, é possível precaver-se por meios naturais contra todas as forças que se possam prestar a empregos nocivos. O que ficou dito é sobre o lado desagradável. Porém, há um lado muito agradável nesse assunto do poder mental. Esta força veio ao homem justamente quando mais necessitava dela. Ele tem feito uso das forças mecânicas para remover os obstáculos que a natureza pôs em seu caminho para desenvolvê-lo em um homem. Presentemente volve sua atenção para mais altas formas de energia e trabalho, procurando novos mundos para conquistar. Esses novos mundos serão conquistados pela mente antes que pelos músculos. Há grandes coisas ante a raça e uma das maiores forças naturais na obra da edificação do super-homem é o chamado poder mental.
Com ela o homem pode vencer as forças da ignorância e do materialismo e atrair para si o conhecimento da mente universal que o levará a perfazer o que a outro foi impossível. Neste livro tratarei do poder mental como de outra qualquer força ou energia da natureza, isto é, de um modo científico, expondo plenamente seus princípios, sem reserva, e apresentando que eu e outros experimentadores conseguimos aprender ao longo das linhas deste assunto, a respeito dos métodos benéficos ou prejudiciais de aplicações destes princípios. No caso da aplicação benéfica, daremos explicações completas que habilitarão o estudante a se aproveitar da força na sua extensão mais ampla. No caso em que aludimos ao seu mau emprego, instruiremos o estudante no modo de se defender, de evitar e neutralizar a tal força por maneira que será seguramente protegido. É justamente o que eu faria em lições sobre a eletricidade, o vapor e os explosivos. É isto, sem dúvida, o que trato de desenvolver neste livro. É possível que este curso atraia para mim a crítica adversária dos que creem que o público não está preparado para receber tal conhecimento e que tais coisas deveriam ser reservadas para uns poucos. A esses críticos eu diria que não simpatizo com tal atitude, e creio que a raça está aparelhada para receber toda a verdade, e que aquilo que é próprio para poucos, o é também para muitos. Creio que quanto maior é o grau de conhecimento, tanto maior é o do poder e progresso. Creio que a ignorância não é felicidade, e conservar um homem ignorante de um fato natural a fim de que ele possa escapar aos seus efeitos, é o mesmo que deixá-lo fumar, estando assentado sobre um barril de pólvora, sem falar-lhe do explosivo que encerra, ou, para usar de outra figura, aconselhá-lo a meter sua cabeça na areia, como um avestruz, antes que a olhar um perigo que o ameaça. Não creio em tal sofisma. Não creio da ignorância. Não creio nas trevas. Por isso, tenho por dever espalhar a luz. Facilite sua vida.